Olá, meus amigos. Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web e no nosso YouTube. Muito feliz, agradecendo a vocês que estão assistindo, a vocês que estão dando o like. Se vocês gostarem mesmo, deem o like, eu agradeço bastante. A vocês que estão compartilhando e aos futuros inscritos no nosso canal. Como sempre eu digo, é um trabalho de formiguinha, é o trabalho daquele passarinho que bota a aguinha no biquinho e joga lá no incêndio, mas ele está dando a contribuição. E sempre, cada vez mais, meus amigos, em busca da boa informação, do bom conhecimento e do foco construtivo. Qualquer momento que a gente sai do foco, entra uma interferência e atrapalha os nossos projetos, sobretudo projetos intelectuais, projetos profissionais, a assimilação de informação, a assimilação de conteúdo positivo. Hoje eu vou falar para vocês sobre três assuntos. São três assuntos muito interessantes. Um é atual, é um alerta, porque foram coisas que eu vi na TV, vi na internet, e eu disse, espera aí, eu vou fazer um resumo e passar alguma coisa que veio para mim, eu vou fazer uma pauta e vou fazer esse vídeo falando sobre esse tema que é um alerta e vocês vão concordar. O segundo tema é voltado para a literatura brasileira, também algo bem legal, vocês vão gostar. E o terceiro tema é uma homenagem, como eu gosto muito de biografias, é uma homenagem não é resenha, é uma homenagem a um grande nome do cinema mundial, mais precisamente da sétima arte feita lá na Itália. Então, vamos subir nesse balão, no balão do conhecimento, e vamos começar logo falando a vocês sobre este alerta. E qual é o alerta do nosso vídeo? É um alerta em prol da natureza. É um alerta em prol dos mares, dos oceanos. Eu vou falar aqui para vocês sobre, na verdade, eu como jornalista estou reportando para vocês algumas coisas que muitos de vocês sabem, mas que é bom a gente continuar falando, que é a questão da poluição marítima ou poluição oceânica. Realmente é uma questão não só de âmbito nacional, porque nós moramos num país banhado pelo sol e de um litoral extenso, mas de interesse mundial, né? Planetário, porque é a questão da poluição, da contaminação dos mares e dos oceanos. E essa contaminação, ela muitas vezes ela é realizada de uma maneira voluntária e involuntária. Então, a voluntária, ela é preocupante, mas não é tão é menos preocupante do que a involuntária, porque às vezes essa poluição acontece sem que você nem perceba, sem que os órgãos nem percebam, né, os órgãos, as empresas responsáveis por essa poluição. Então, é uma coisa que exige muita observação, exige muito critério, muita vigilância e muita conscientização. A poluição marítima, ela é uma realidade, ela prejudica não só a flora e a fauna existentes nos oceanos, mas ela faz um efeito rebote, porque ela volta, né? Ela é um bumerangue, ela volta para nós seres humanos, que nós vivemos, né? Nós precisamos, nós sobrevivemos também daquilo que o mar, daquilo que os oceanos podem nos oferecer. Os mares, os oceanos, são meios de transporte, por incrível que pareça, porque é por eles que vão os grandes navios ou as pequenas embarcações. É nos mares onde os grandes pescadores, que eu digo que são homens extremamente corajosos, vão lá para aquelas profundezas e vão pegar o peixe, o crustáceo para a nossa alimentação. É do mar que é retirado o petróleo, que justamente faz movimentar máquinas, automóveis, mas é esse mesmo petróleo mal trabalhado, mal administrado,
que está matando os nossos mares, os nossos oceanos e todos os animais e a flora que ali habita. Então, é todo um conjunto de personagens, mas, segundo os especialistas, eu só estou reportando para vocês, os especialistas nessas questões ligadas ao ambientalismo do mar, dos oceanos, eles dizem que o personagem principal, o causador principal, é exatamente nós, somos nós, os seres humanos. Então, a conta, mais cedo ou mais tarde, vai chegar para a gente, a fatura vai chegar, né? Então, vai ficar muito difícil, aliás, ela já está vindo, né? Segundo os especialistas, os estudiosos, do século passado para cá, a temperatura dos oceanos aumentou 1,5 graus centígrados. E isso influencia muito no clima da Terra. E a gente pode ver isso, né? Esse verão que nós estamos tendo, que é um verão, cada região do Brasil é um verão diferente. Lá em cima, no hemisfério norte, baixíssimas temperaturas, isso tudo tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com as águas oceânicas. As águas do mar, elas são salgadas, elas têm uma finalidade, né? A natureza, ou Deus, como a gente crê, faz tudo com maestria. Então, tinha necessidade do mar, dos oceanos, eles terem essa água salgada. Então, tudo tem um propósito na natureza. Apenas, né, o homem, a ambição de algumas empresas, né, a falta de visão, ou uma visão muitas vezes primitiva, faz com que o mar se torne um grande local, né, um grande local de dejeto, né, de produtos químicos, de micro-organismos, eu diria assim, de lixo orgânico e lixo inorgânico. Então, só para vocês terem uma ideia, quais são os maiores poluentes dos mares? Um dos principais é exatamente o petróleo. É lá na profundeza do mar que são retiradas, né, aquelas sobras fósseis, né, e aqueles fósseis, e do mar é tirado o petróleo lá das profundezas, e o próprio petróleo ele está sendo responsável por boa parte da contaminação das águas do mar. Isso a gente já sabe há muito tempo. E esse petróleo, ele vem das embarcações, ele vem dos navios, principalmente aqueles navios, aquelas embarcações que já passaram um pouquinho do tempo e que não tem uma fiscalização, e elas expelem, né? É como se elas defecassem, usar uma expressão até grosseira, defecassem na própria natureza aquele resíduo petrolífero, aquele resíduo de combustível, e ali prejudica os animais, né? Dificulta a respiração, a questão do oxigênio, a falta de oxigênio nas águas do mar. Então, eu inclusive já vi documentários, não só na TV, mas na internet, que eu fiquei muito impressionado. São cenas até, eu diria, fortes, sem mimimi, estou dizendo sem mimimi, do que acontece com os animais, as dificuldades que eles têm para eles respirarem. Quando tem um grande cargueiro, né, que às vezes ele explode ou tem um problema de vazamento, a água do mar fica preta e alguns animais, o que é que acontece? Os animais, eles ficam com dificuldades, são até algumas aves, eu já vi, elas ficam na beira do mar com aquela água toda podre, escura, e eles ficam com dificuldade para fazerem os movimentos, né? Então ali eles estão intoxicados pelo cheiro daquele combustível, eles estão sentindo o peso do óleo, então é uma coisa realmente horrível. Outra coisa também que a gente vê é a questão das tartarugas, né? E outros animais marinhos. Eles jogado o lixo, né, nos mares e muitas vezes eles estão com pregos na própria boca, na cavidade bucal deles. Então isso é uma coisa horrível. Então também age contra a própria flora que ali habita. Então gera o quê? Um total desequilíbrio nas águas do mar. Isso só para a gente falar na questão do petróleo e também as embarcações que estão quebradas muitas vezes, ou também não são quebradas,
mas jogam ali restos das próprias embarcações. Então, isso é o primeiro passo, é um dos maiores poluentes, segundo os especialistas, poluentes que estão atacando os nossos mares. Temos a questão também, meus amigos, do plástico. O plástico está sendo, no momento, um grande vilão dos mares. Existem verdadeiros bolsões, quem quiser pode ver na internet, verdadeiros continentes nos mares, nos oceanos do mundo, com uma quantidade imensa. São cerca de 50 a 75 milhões de peças plásticas espalhadas pelo oceano, ou pelos oceanos, para vocês terem uma ideia. Então, o plástico está sendo um problema muito grande, tanto é que hoje existe o problema dos microplásticos, que já estão nas nossas águas, no nosso alimento, e está já prejudicando a saúde, sobretudo, se eu não me engano, a saúde dos homens. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Aqui já estou prometendo a vocês, porque a gente aprende juntos, né? Então, a questão do microplástico está sendo um problema também muito sério para a população, do modo geral, com relação a essa coisa seríssima que é a poluição. Então, nós temos os plásticos, nós temos o petróleo, e eu diria também, né, a grandes cidades brasileiras, grandes regiões metropolitanas, que têm, eu diria assim, locais, né, que abatem animais, e aquele sangue, né, vai para os rios, os pequenos rios, porque todo rio deságua no mar, e aquela água fica contaminada, né, com aquele material orgânico, né, com aquele mau cheiro de putrefação, e atrai, né, aqueles animaizinhos que vivem no mar e que tem né, a gente sabe o que é, os que são chamados tubarões, e acontece aquela coisa toda que a gente já vê muito isso na TV acontecer em algumas cidades, não só aqui do Brasil, mas em vários locais do mundo. Outra coisa também é a contaminação realizada em locais, não aqui no Brasil, mas em locais no mundo, onde tem aquela, me fugiu agora, perdão, tem a caça, digamos, predatória das baleias, né? Elas, atirado ali nelas o arpão, muito sangue, aquele sangue ali contamina aquela área com aqueles micro-organismos, com aqueles protozoários, com aquelas bactérias. Então, minha gente, é um verdadeiro massacre aos oceanos. Eu vi na época, foi no final de 2004, início de 2005, que houve o tsunami, né? Aquela coisa também que chamou a atenção, que chocou a humanidade. Eu vi entrevista com biólogos marinhos que eles disseram que aquelas águas, aquelas profundezas daquelas águas, trouxeram animais marinhos que para eles já estavam extintos há séculos. Para que a gente tenha uma ideia, minha gente, o mar, os oceanos, na minha humilde opinião, acho que é a maior prova de que Deus existe, porque o mar, ele guarda tantos mistérios, há tantas profundezas, né? São milhares de quilômetros de profundidade os mares. Existem seres que a gente nem imagina. Então, a população, nós que fazemos parte da população humana, não temos esse cuidado, não temos esse zelo, copo descartável, latinha no mar para quem vai muito à praia. Então, não tem essa coisa, esse projeto de uma conscientização. Então, segundo os especialistas, segundo os estudiosos, na questão voltada para essa poluição marítima, essa poluição dos oceanos, haver uma união entre governo, as empresas, né, as indústrias que jogam os dejetos e a população, né, a população simples, eu e você, né, todos nós que não somos donos de nada, né? Então, quando houver essa união, essa conscientização, já serão dados alguns passos positivos no quesito conscientização e evitar, assim, danos futuros, né? Danos até que não consigam ser mais reparados dentro dos nossos mares. Hoje, quando você vai tomar um banho de mar, pelo menos eu
eu vejo uma diferença muito grande na tonalidade da água, embora que eu tomo muito pouco banho de mar. Mas assim, a tonalidade ela é bem diferente de antigamente, o cheiro, a gente chega a um cheiro diferente, né? Muitas cidades jogam os seus esgotos, né? Dejetos de hospitais, toda essa massa, né, de lixo exatamente onde? Nos rios ou diretamente nas águas do mar. Então, é só um alerta, né? Eu sei que todo mundo sabe, mas só para a gente enumerar algumas coisas que estão acontecendo, vamos torcer para que essas pessoas que fazem lá o trabalho de formiguinha e estão tentando melhorar a qualidade dos nossos mares, embora que o mar é uma imensidão, os oceanos são imensos, mas de grão em grão a galinha enche o papo, então vamos nos conscientizar para que a gente possa ver um dia os mares, se a gente não vê, as futuras gerações vejam um mar mais limpo, um mar mais suave, até a gente olha para o mar, é como se ele é um ser vivo, e é como se ele estivesse dizendo, eu estou sofrendo com tanto maltrato imposto a mim. Então, meus amigos, é só um alerta, né, já que o nosso trabalho é um trabalho jornalístico, então é só um alerta, uma conscientização, né, sem a gente querer ser chato, é só uma conscientização para a gente saber o que está acontecendo e o que a gente pode melhorar nesse tema de atualidade. Agora nós vamos para um tema mais ameno, que eu creio que vocês vão gostar, um tema bem legal, que é literatura brasileira. E eu confesso a vocês que eu assisti a série de quem eu vou falar, que é um livro, e o autor, eu assisti em 1985, eu era adolescente, mas vi essa série brasileira, ou minissérie, que na chamada, né, o Disseu Rabelo, que era o locutor oficial da Rede Globo na época, ele dizia assim, da obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. E é exatamente sobre essa obra, e vocês vão gostar do que eu vou falar, o Grande Sertão Veredas, que eu vou passar aqui para vocês algumas informações. Essa série ela foi transmitida em 1985, belíssima. Eu costumo dizer, tanto é que eu sou formado em comunicação, exatamente por gostar muito também de TV. Hoje a TV não está lá essa coisa toda, até tecnicamente. Eu gostava mais até da TV a lenha. Mas a TV dos anos 70 e 80 era uma televisão formidável, com produções de séries maravilhosas, séries brasileiras, não só as séries brasileiras, mas as séries também internacionais, sobretudo as americanas. E esta série, Grande Sertão Veredas, foi uma série extremamente bem feita, extremamente bem cuidada. Tinha no elenco ninguém mais, ninguém menos que Tony Ramos e que a bela Bruna Lombardi. Para vocês terem uma ideia, se Bruna Lombardi é bela até hoje, imagina há 40 anos. Então a história, ela é toda narrada, ela pertence, digamos assim, ao grande João Guimarães Rosa, vamos falar agora do autor, que é um mineiro, foi um mineiro, que nasceu, obviamente, no século passado, e que ele foi um dos nomes, dos grandes nomes da terceira fase do modernismo brasileiro. Foi um dos maiores representantes, e a obra Grande Sertão Veredas foi, na verdade, também um dos grandes trunfos da literatura brasileira de então. E o Guimarães Rosa ele ganhou o prêmio por essa obra em 1961, Prêmio Machado de Assis, que era tipo o Oscar da literatura brasileira daquela época. Ele, para vocês terem uma ideia, ele foi médico, ele foi diplomata, ele foi escritor e foi um grande estudioso da cultura brasileira. Então, o Grande Sertão Veredas, ele fala da história, o principal personagem, que eu não quero dar spoiler, se vocês puderem assistir a série no YouTube ou nos canais pagos, ele fala de Riobaldo, que é o personagem principal, que na série foi interpretado brilhantemente pelo Tony Ramos, e o Riobaldo é um jagunço, é um homem grosseirão, né?
é um chefe de um bando e ele é o protagonista e ele também é narrador. Eu vou primeiro falar de alguns personagens para depois eu falar a vocês do esquema, de todo o estilo da obra. Tem o Riobaldo, que é o protagonista. Tem o segundo protagonista, digo eu, que é Diadorim, que representa o amor platônico. Eu não vou dizer o que é a vocês. Tem a Nhorinhá, que é uma prostituta que representava o amor carnal, né, de Riobaldo. Tem também Otacília, que é outro amor. Riobaldo era um homem de grandes amores, que representava a pureza do amor verdadeiro. Eu vou deixar isso para vocês uma grande interrogação. Riobaldo e os seus amores. Tem o Zé Bedelo, que é um fazendeiro com pretensões políticas e que pretende acabar com os jagunços. Hermógenes e Ricardão, que são assassinos. Então são alguns personagens. Eu falei a vocês mais dos personagens principais. E Riobaldo, ele é um jagunço que ele vive as suas peripécias nos sertões de Goiás, Minas Gerais e Bahia, que é o cenário onde acontece a trama. O livro ele tem 600 páginas e ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em volumes, volume 1 e volume 2. E a narração dele é feita pelo próprio Riobaldo, que é personagem, é o protagonista e é o narrador, e é todo feito numa linguagem coloquial e não linear. Então, é um tipo de trabalho bem interessante e bem ousado para a época. Então, fica aqui o convite a vocês para que, se puderem assistir a obra, né, a série brasileira, vocês podem assistir. E se vocês quiserem também ler o livro, vocês leiam, são 600 páginas, para quem gosta de ler, e vocês se interem dessa história belíssima, dessa história fantástica, chamada Grande Sertão Veredas, que eu acho que se vocês assistirem, vocês não vão perder tempo. É uma obra cheia de neologismos, de arcaísmos, e também é um enredo bem brasileiro e que vocês não vão se arrepender. Grande Sertão Veredas, fica a nossa dica de literatura brasileira, a grande obra do grande autor brasileiro Guimarães Rosa. E da literatura, mas nós vamos agora para quem? Nós vamos para o cinema, para a sétima arte. Aí vocês vão perguntar quem é esse grande nome, essa grande biografia do cinema que nós vamos falar agora. Eu creio que muitos de vocês já assistiram aquele filme que passa toda Semana Santa, toda sexta-feira da Sexta-feira Santa, que é a história de Jesus, Jesus de Nazaré. É aquele ator que tem os cabelos bem longos, o olho bem azul, o olho bem veemente, bem penetrante. E exatamente sobre o diretor deste filme e de grandes filmes, de grandes, eu diria, épicos do cinema, que eu vou falar agora. Eu vou falar a vocês sobre Franco Zeffirelli. E Franco Zeffirelli é um italiano, foi um italiano, aliás. Ele nasceu no ano de 1923 e faleceu em 2019, aos 96 anos. E ainda com vontade, a exemplo de Clint Eastwood, ainda com vontade de produzir. E ele foi responsável por grandes feitos, grandes, eu diria assim, blockbusters do cinema. E eu vou falar a vocês um pouco da história dele, que me cativou bastante, porque eu tenho um vídeo dele que eu comprei de um filme que eu amo. Eu vou falar sobre esse filme aqui, sobre o Jesus de Nazaré e um pouco sobre as grandes obras dele. Ele foi filho ilegítimo de um comerciante de tecidos e filho também da própria mãe, mas a mãe dele faleceu quando ele tinha 6 anos e aconteceu algo, né? Ele já nasceu carimbado ali para trabalhar, para viver das artes, né? Da cultura. Eu particularmente também amo arte, cultura, educação. Eu acho que já deu para vocês verem que jornalismo engloba tudo isso. Então, ele foi criado por um grupo de atrizes. Ele foi criado por um grupo de atrizes
que elas formavam um grupo chamado Os Escorpiões, exatamente. E no meio dessas atrizes existia uma moça, uma mulher chamada Mary O'Neill. E ela foi quem desempenhou, ela quem ajudou bastante a vida, o trabalho de... Deixa eu botar aqui a luz de novo para a gente. Foi ela que colocou o pequeno, né? O pequeno, que o nome dele na verdade era Gianfranco Corsi, colocou esse garoto dentro das artes. Então, ela tinha uma visão, então, como ele era italiano, ela fez com que ele aprendesse logo o inglês, com que ele se interessasse por literatura, por teatro e por ninguém mais, ninguém menos que William Shakespeare. Aí já diz tudo, né? O maior dramaturgo da história da literatura mundial. Então esse menino foi tomando gosto pela arte, foi tomando gosto pela cultura, né? Pelo teatro, pelo cinema. E ele também se interessou, já que ele gostava de arte, ele também se interessou pela arquitetura. Ele estudou arquitetura em Florença. Depois da guerra, ele se mudou para Roma e ele passou a trabalhar. Vejam só com quem ele trabalhou, para quem gosta um pouquinho de cinema. Ele passou a trabalhar com Antonioni de Sica, Rossellini e Visconti. Então, ele trabalhou em filmes como A Terra Treme, de 1948, e Belíssima, de 1951. Vocês podem acessar aí a internet, creio que no YouTube deve ter essas películas. Então, digamos assim, usando uma linguagem bem popular, o cara só pegou gente tampa, né? Só pegou a alta roda do cinema mundial. Então, a partir de 1950, ele passou a encenar espetáculos como La Italiana, em Algéria, de Rossini, e dirigiu estrelas, para vocês terem uma ideia. Ele dirigiu Maria Callas, quer dizer, se foi na década de 50, e ele nasceu em 1923, então por volta dos 27 aos 30 anos, ele foi dirigir ninguém mais, ninguém menos que o grande nome da arte, Maria Callas. E depois ele fez La Bohème, de Puccini, e também ele volta para o cinema, onde ele fez as seguintes obras. A primeira delas, A Megera Indomada. E A Megera Indomada, ela contava com dois grandes nomes do cinema mundial de então. Simplesmente o ator Richard Burton e Liz Taylor, ou Elizabeth Taylor. Diz tudo, né? Numa época em que Elizabeth Taylor fez o filme Cleópatra. Aí agora eu vou passar para vocês os filmes mais atuais, né, da década de 60, metade da década de 60 para cá, e vocês vão ficar encantados. Ele fez o filme nada mais, nada menos que Romeu e Julieta. A melhor obra cinematográfica, segundo os especialistas em cinema, eu sou um curioso, um amante do cinema, mas Romeu e Julieta, em 1968, que fez com que ele ganhasse o Oscar de melhor diretor. E ele foi tão ousado que ele contratou exatamente dois adolescentes para que representassem fielmente os personagens da obra de William Shakespeare. E os atores foram Olivia Hussey e Leonard Whiting. Isso em 1968. De 1968, nós vamos para 1973. Eu vou falar, está fora do meu script, porque eu tenho o filme, eu assisto a esse filme, eu gosto. Eu não diria só que esse filme é uma obra de religiosidade. Eu diria que esse filme é um convite para a simplicidade, para a gente ser simples de alma. E eu acho que independe de que religião, de que culto que você faça parte, ou até mesmo que você se autodenomine que não crê em nada, mas que você crê no poder da simplicidade da vida, no poder da natureza, no poder do bom sentimento. Eu estou falando sobre o filme Irmão Sol, Irmã Lua, de 1973. Eu tenho o filme e o filme é espetacular. Eu admiro muito o filme pela qualidade fotográfica. A fotografia é espetacular. Eu não vou dizer a vocês como é o filme para não dar um spoiler,
como eu também não dei sobre o assunto, né, sobre a série brasileira lá do Grande Sertão Veredas, mas eu recomendo a vocês que, creio que há no YouTube, que vocês assistam, tanto dublado ou não dublado, porque é uma obra espetacular, O Irmão Sol e Irmã Lua. O filme ele tem uma veracidade, o ator ele interpreta muito bem a cena do pai Pedro Bernardoni quando espanca Francisco, é de uma realidade, ambos atores foram brilhantes. A moça que faz a Clara, né, a Clara de Assis, também espetacular. A cena em que ele anda sobre um telhado e aquele passarinho junto dele, eu não vou dizer como é para não perder a graça, gente, é de um lirismo, de uma leveza incrível. Então, eu daria o Oscar pela fotografia. E o ator que interpretou Francisco de Assis, ele é espetacular. Como eu sou muito curioso, eu fui, agora não, mas na época eu fui fuçar a internet, que eu gosto de saber cada ator, a vida deles, o que eles já trabalharam, as peças que eles trabalharam, e ninguém sabe nem se ele está vivo, para vocês terem uma ideia, né? O ator que fez Pedro Bernardoni, eu consegui muitas informações, mas outros atores a gente não encontra. Mas o filme é de uma direção exemplar, uma música muito bonita, uma fotografia, uma caracterização dos atores, realmente você se sente transportado para a Idade Média, para a Itália da Idade Média, um verdadeiro colosso o filme, na minha opinião. De 1973, nós vamos para 1977, quando ele faz Jesus de Nazaré, que é aquele ator que tem um olhar bem profundo. Então, aquilo ali é o carro-chefe, né, da Sexta-feira da Paixão, já de muitos e muitos anos, que todo mundo assiste. Foi dirigido, né, ele não é só diretor, não, acho que ele tomava conta de tudo, né, produtor dessa obra Jesus de Nazaré, o Franco Zeffirelli. Em 1979, 1980, ele faz o filme O Campeão com Jon Voight. E em 1981, ele dirige o filme Amor Sem Fim, com a linda atriz Brooke Shields. Sendo que nesse filme ele teve a aclamação dos jovens, porém ele ganhou o prêmio Framboesa de Ouro por ser um filme não muito bom. Ele não fez o filme com o pé direito. Então ele ganhou o prêmio Framboesa de Ouro por ser o pior enredo, segundo os grandes especialistas, né, os grandes biógrafos de cinema mundial. Em 1980, ele dirige a ópera La Traviata, em 1982, e também Otelo, em 1986. Ambas são de Verdi, mas teve como personagem, assim como convidado, aliás, Plácido Domingo. Em 1990, foi uma década que ele voltou, né? Ele soltou um pouquinho William Shakespeare e ele voltou para William Shakespeare e ele realizou o trabalho Hamlet. E Hamlet ele contratou simplesmente Mel Gibson e Glenn Close para fazerem esse trabalho. Depois ele fez Jane Eyre em 1996, mais recente, e Um Chá com Mussolini, de 1999, que foram trabalhos baseados, foi assim como se ele fizesse uma autobiografia. Em 2001, ele fez Callas Forever, que foi uma homenagem, lógico, né, a Maria Callas, pelos 25 anos de sua morte. Eu queria fazer aqui um comentário, que ele foi apoiador de Silvio Berlusconi e ele era um católico convicto. Mas o comentário que eu quero fazer, eu vou ter que ler, porque foi um grande crítico chamado Henry Shapiro, que ele falou: no palco como na tela, Franco Zeffirelli presta atenção aos figurinos e cenários, o que faz com que ele era capaz de criar no cinema o equivalente aos afrescos da Renascença, disse ele. E realmente, quando a gente vê as obras de Franco Zeffirelli, o trabalho dele, eu gosto muito
Hoje em dia a gente não vê mais isso, mas eu sou um grande admirador das pessoas que trabalham com qualquer coisa, principalmente com comunicação, com arte, que as pessoas fazem tudo muito bem feito, que é como se fosse uma poesia, como se fosse um poema, né? Eu conheci uma pessoa que tinha muita sabedoria e que me dizia: quando você quer fazer, que você faz bem feito, até varrer uma casa, você faz diferente do outro e fica bonito, fica belo. Então a sétima arte, para quem tem essa delicadeza, para quem tem essa visão, para quem nasceu com um dom como Franco Zeffirelli, realmente incrível. Lamentavelmente, hoje a gente não vê, né, esses grandes vultos, esses grandes nomes, mas a gente fica aqui, eu e outros, a gente faz um vídeo, a gente conversa com um sobre o tema, conversa com outro, e a gente não deixa que esses grandes nomes, até que venham outros que suplantem a capacidade deles, a gente fica aqui enaltecendo a obra deles. Amigos, muito obrigado por vocês assistirem a esse trabalho e até o nosso próximo vídeo. Está contado. Hoje falamos sobre poluição marinha, falamos sobre Grande Sertão Veredas do nosso grande Guimarães Rosa e o grande nome da sétima arte mundial, o Franco Zeffirelli. Até o próximo vídeo.